Existe uma diferença muito grande entre viver e simplesmente continuar existindo. A maioria das pessoas acredita que está vivendo de forma consciente, mas na verdade está apenas reagindo ao que acontece. Reage ao que as pessoas dizem, reage ao que sente, reage às lembranças que surgem de repente, reage ao medo de errar, reage ao medo de não ser suficiente, reage ao medo de perder alguém, reage ao medo de não conseguir aquilo que deseja. E quando alguém vive assim por muito tempo, começa a acreditar que isso é a vida normal. A pessoa acorda todos os dias com a sensação de que precisa ser mais forte, precisa pensar menos, precisa parar de sentir tanto, precisa parar de se preocupar, precisa parar de duvidar de si mesma. Só que por mais que ela tente, algumas emoções continuam voltando, algumas inseguranças continuam voltando, alguns pensamentos continuam surgindo sem que ela entenda por quê. E isso cria uma sensação silenciosa de cansaço emocional. Não é um cansaço físico, é um cansaço mental, aquele tipo de cansaço que faz a pessoa sentir que está sempre tentando resolver algo dentro dela, mas nunca consegue resolver completamente. E é exatamente nesse ponto que essa frase de Jung começa a fazer sentido de verdade. Porque quando ele diz que quem olha para fora sonha, ele não está falando de sonhos no sentido bonito da palavra. Ele está falando de um estado psicológico em que a pessoa vive no automático. Um estado em que a mente reage o tempo inteiro, mas não entende o que está acontecendo dentro dela. A pessoa acredita que entende a própria vida, mas na verdade ela só está reagindo às consequências sem perceber as causas. A maioria das pessoas acredita que os problemas vêm apenas do lado de fora. Acredita que o problema é o comportamento das pessoas, as decepções que viveu, as oportunidades que não vieram, as dificuldades que enfrentou ou até o passado que deixou marcas profundas. E de certa forma isso parece fazer sentido, porque realmente existem situações difíceis, realmente existem pessoas que machucam, realmente existem momentos em que a vida parece injusta. Mas Jung dizia que o problema não está apenas no que acontece. O problema está na forma como a mente interpreta o que acontece. E quando a mente interpreta algo de forma negativa, e essa interpretação não é compreendida, ela continua se repetindo. A pessoa pode mudar de ambiente, pode mudar de trabalho, pode mudar de relacionamento, pode mudar de rotina, pode até mudar completamente a vida externa, mas a sensação interna continua igual. Isso acontece porque a mudança verdadeira não começa fora, ela começa dentro. Existe um momento muito específico na vida de qualquer pessoa em que ela começa a perceber que certos padrões estão se repetindo. Não é algo que acontece de uma vez, é algo que acontece lentamente. Primeiro a pessoa percebe que algumas inseguranças continuam iguais mesmo depois de tanto tempo. Depois percebe que alguns medos continuam surgindo mesmo quando não existe motivo claro. Depois percebe que certas emoções aparecem automaticamente, como se viessem de um lugar que ela não consegue controlar. E quando isso começa a acontecer, a mente tenta fazer o que sempre fez: procurar uma explicação fora. Só que dessa vez, a explicação não resolve completamente. E é exatamente nesse ponto que começa o despertar psicológico. Despertar não significa que a pessoa descobre todas as respostas de uma vez. Significa que ela começa a fazer as perguntas certas. Em vez de perguntar por que as pessoas fazem isso com ela começa a perguntar por que certas coisas afetam ela de forma tão intensa. Em vez de perguntar por que a vida parece sempre difícil, ela começa a perguntar por que certos pensamentos surgem automaticamente. Em vez de perguntar por que o medo aparece, ela começa a perguntar de onde esse medo veio. E essa mudança parece pequena, mas na verdade é gigantesca. Porque quando a pessoa começa a fazer perguntas internas, ela começa a perceber que a mente não é apenas algo que sente. A mente é algo que pode ser observado. E quando a pessoa começa a observar a própria mente, ela começa a perceber algo que quase ninguém percebe. A maioria dos pensamentos não surge do presente. Surge de experiências antigas que nunca foram realmente compreendidas. Existe um tipo de dor emocional que não desaparece com o tempo. Ela apenas muda de forma. Às vezes vira medo,
Às vezes vira insegurança, às vezes vira ansiedade, às vezes vira necessidade de aprovação, às vezes vira dificuldade de confiar. E quando a pessoa não entende isso, ela continua tentando resolver o problema apenas no presente, sem perceber que a origem está em algo muito mais profundo. Olhar para dentro não é fácil. Na verdade, é uma das coisas mais difíceis que existem, porque quando a pessoa começa a olhar para dentro, ela começa a perceber coisas que tentou evitar por muito tempo. Medos que pareciam pequenos, mas que influenciam decisões importantes. Inseguranças que surgem sem motivo claro. Pensamentos negativos que aparecem automaticamente. Emoções que não desaparecem mesmo quando a pessoa tenta ser forte. E é exatamente aqui que essa frase de Jung se torna poderosa. Porque quando ele fala em despertar, ele não está falando de algo superficial. Ele está falando de consciência psicológica. Consciência significa perceber o que acontece dentro da própria mente. Perceber como os pensamentos surgem, perceber como as emoções surgem, perceber como o passado continua influenciando o presente, mesmo quando a pessoa acredita que já superou tudo. E quando a pessoa começa a perceber isso, algo muda silenciosamente. Ela começa a reagir menos e observar mais. Começa a perceber que certas emoções não surgem por causa do que está acontecendo agora, mas por causa do que aconteceu muito tempo atrás. Começa a perceber que alguns medos não são fraqueza, são experiências que nunca foram compreendidas. Existe uma diferença enorme entre quem vive reagindo e quem vive consciente. Quem vive reagindo sente que a vida controla tudo. Quem vive consciente começa a perceber que não é a vida que controla, é a forma como a mente interpreta a vida. E quando a pessoa entende isso, a vida pode continuar difícil, mas deixa de ser confusa, porque agora ela entende por que certas emoções surgem, entende por que certos pensamentos aparecem, entende por que certas inseguranças continuam voltando. E quando a vida deixa de ser confusa, a pessoa começa a sentir algo que quase ninguém sente: clareza emocional. Não significa que ela nunca mais vai sentir medo. Não significa que nunca mais vai sentir insegurança. Significa que agora ela entende o que sente. E quando alguém entende o que sente, ela deixa de ser controlada pelas próprias emoções.